tarde, amigos! Chegando na área, chegando na rede, com o Kodama na rede. Todos os sábados, 18 horas e... Hoje, 14 minutos, aqui pela altv.com.br. Tá certo? Mas o que... Ó, eu preciso falar uma coisa, não tem como, velho. Sábado passado, eu comentei aqui, eu tava indo lá pra Arena Corinthians, né? Pra festa do Coringão lá, de 103 anos, show. Mas o que é aquilo, gente? Aquele estádio é uma maravilha. Quer dizer, estádio, arena, né, cara? Não é estádio, arena, coisa espetacular. Pode falar que é dinheiro pobre, pode falar o que quiser. Show de bola, olha. Eu não conheço os outros que reformaram por aí, né? Não, Maracanã, olha. Acho muito difícil alguém superar a Arena Corinthians, meu. Aquilo é uma coisa... E olha que eu só vi uma parte e não vi tudo, né? Eu prometo pra vocês que eu vou lá dar uma conferida em como é que tá tudo. Mas o que eu vi ali, bicho, piso de mármore, e, meu, além de tudo, de quebra ainda do show da Ivete Sangalo. E que show, hein? Meu Deus, meu Deus. Infelizmente o Corinthians... segue em passos largos. E assim, o pessoal viu algumas críticas nas redes sociais em relação à Arena Corinthians e tal. Olha, meu, vamos parar de criticar, porque, veja, o Corinthians, na minha concepção hoje, está deixando de ser o Corinthians paulista. Não é questão de negar as raízes, né, de ser um time do povo. Mas o Corinthians hoje não é mais Corinthians paulista. O Corinthians hoje é um Corinthians do Brasil, o Corinthians brasileiro, tá certo? Rumo em passos largos para ser o Corinthians do mundo, né? Então, quer dizer, a gente é de todos, não é só Corinthians paulista, né? A galera precisa pegar mais leve. Mas estava lá, craque Neto, o meu grande ídolo Ronaldo Giovanelli lá, figuras de lista. Lógico que, não sei, ele fala que não, né? Mas tinha um politicaiada lá, o Zé Maria Marinho, inimigo do Andrés, esteve por lá também, né? Não sei, acho que ele foi conferir lá como é que ficou a Arena Corinthians, né? O pessoal estava muito satisfeito lá com a nova Arena do Coringão. E hoje o convidado aqui do Kodama na Rede é o nosso brother de Suzano lá, região, Mogi e tal, né? Editor do Diário de Suzana, Públio, um grande abraço aí pra galera aí, confira aí não. Grande abraço, Kodama, é um prazer novamente estar aqui. Da primeira vez que tive a oportunidade, a gente falava da expectativa de ganhar uma Libertadores, a primeira do Corinthians. Hoje a nossa conversa vai ser em outro nível, né, como você estava falando. Primeiro, o Corinthians hoje conquistou novamente o Mundial, foi buscar o Mundial lá no Japão, algo que era de fato contestado em algumas frentes, né, mas agora se tornou inquestionável depois da vitória contra o Chelsea. E mais do que isso, um Corinthians que ganhou a Libertadores de forma invicta, um Corinthians que ganhou indiscutivelmente contra o Boca Juniors. Depois teve também a vitória no Japão contra o Chelsea e, consequentemente, fechou essa tríplice coroa internacional contra o São Paulo na final da Recopa Sul-Americana. Então, assunto é o que não falta. O Corinthians também que, dentre essas conquistas, garantiu mais um Campeonato Paulista esse ano, quebrando uma hegemonia do Santos há mais de 3 temporadas. Então, eu acho que é válido. Eu acho que a gente vai ter muito o que falar aqui realmente. Assunto Arena, assunto político, assunto momento do Corinthians, reestruturação. Realmente a gente vai ter muito o que falar aqui nesse programa, Kodama. E aí, quais são as expectativas? Você chegou a visitar lá a Arena Corinthians, viu algumas coisas? Eu não tive a oportunidade de visitar a Arena Corinthians, acho que é algo que está faltando realmente. Eu queria ter ido durante o início das obras, né? Acho que todo corintiano gostaria de ter uma foto daquele terreno em frente ao estádio antes da construção e depois do término da obra. Mas eu tenho certeza que a partir de janeiro, o Corinthians já com a obra definida, a previsão de entrega para dezembro desse ano. Eu acho que o entorno do estádio não ficará pronto, acho que é uma preocupação também do governo do Estado de São Paulo, já que as obras de mobilidade urbana quem faz é o Estado, é a Prefeitura de São Paulo. E o Corinthians tem dentro da sua proposta de entregar o estádio, que é o que vai ser utilizado pela FIFA. Tem as arquibancadas móveis que ainda não foram levantadas, mas acho que por ser pré-moldadas, isso vai ser uma etapa mais fácil de se concluir. O fato é que com 90% da obra concluída, Kodama, e a gente viu muitas reportagens, a gente acompanha realmente o dia a dia das obras lá da Arena Corinthians, dá para se ver que realmente é uma obra extremamente grandiosa. Mais do que isso, quem vê de fora não tem às vezes a dimensão do tamanho da estrutura que aquilo vai oferecer. E a gente já ouviu, já leu muito sobre isso em relação às especulações de um Corinthians utilizar aquele espaço
naqueles ingressos mais caros, ingresso VIP, para quem for acompanhar o jogo e tiver que pagar um pouco, pessoalmente o ingresso mais caro do estádio, vai ter inclusive a oportunidade de ver os jogadores fazer um aquecimento. Vai ter uma mini arquibancada dentro de um dos bastidores lá da Arena Corinthians, que vai oferecer essa oportunidade dessa aproximação do torcedor com seus ídolos, né? É algo inovador, é algo realmente que a gente espera que toda essa expectativa e mais de 100 anos esperando uma casa própria, porque estádio Alfredo Schurrig, a nossa fazendinha que durante muitos anos serviu de palco para os jogos do Corinthians, mas devido ao crescimento, à procura de ingresso, a torcida corintiana que de fato hoje detém, não só nessa temporada, mas nas últimas temporadas, a melhor média de públicos do futebol brasileiro, Kodama, eu não tenho dúvida que eu não sei se o Corinthians vai querer futuramente tirar as arquibancadas móveis, porque eu tenho certeza que como uma meca do corintiano, todo corintiano vai ter que um dia visitar a Arena Corinthians e por que abrir mão, já que você vai ter essa previsão de venda de carnê, essa expectativa de uma receita realmente muito elevada com a sua arena, é realmente se esperar para ver o quanto vai dar de retorno financeiro para o Corinthians. É lógico que números são fantásticos, a gente sabe que isso pode ser superado se o Corinthians souber trabalhar essa forma mais direta em relação à venda dos seus camarotes e principalmente fidelizar o torcedor corintiano, como já há um plano fiel ao torcedor, mas mais do que isso, você ter a condição de fazer com que aquele torcedor realmente vá para ver o jogo, independentemente da situação e da condição na qual o clube atravessa uma temporada. Realmente você falou em alguns detalhes, eu nem lembro, eu tinha me esquecido da Fazendinha, né, que era um grande equívoco que os nossos adversários, né, falavam em relação ao Corinthians não ter estádio. O Corinthians sempre teve estádio, né? A Fazendinha era do Corinthians, ainda é do Corinthians desde 1926. Então a gente sempre teve estádio. Não tem estádio. Não, o Corinthians sempre teve estádio, né? Agora, pelo que eu observei ali em relação à Arena Corinthians, a partir de sábado, eu sou defensor de jogo de torcida única. Tá certo? Sou um grande defensor. Hoje, pra mim, eu quero só a torcida do Corinthians na Arena. Pra mim, não quero receber ninguém. É só a torcida do Corinthians. Vai ver aquela maravilha lá. O banheiro. Rapaz, sem brincadeira, público. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui no banheiro de estádio, né? E não pisei na água lá, para não falar outra coisa, né? Primeira vez, cara, nunca, olha, já fui em vários jogos, em vários lugares, eu nunca, foi a primeira vez lá. Você chega lá e tinha água no banheiro. Você sabe, mais do que oferecer uma estrutura do que o Corinthians está oferecendo com a Arena, principalmente é a comodidade, conforto, é aquela aproximação do torcedor que vai ter, é um nível europeu. É uma nova realidade. As chamadas arenas, que elas chegam no Brasil com esse codinome, porque o popular estádio ele vai ceder o lugar às arenas indiscutivelmente. O estádio de futebol é aquela coisa bem arcaica, né? Do futebol brasileiro a gente sempre trouxe o aspecto estádio, o que é? Era geral, era aquele torcedor mais efusivo, aquele torcedor mais... Hoje vai mudar essa característica e o corintiano vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Infelizmente, alguns torcedores esse ano têm se comportado muito mal. A gente viu... Primeiro começou um ano muito errado, essa que é a grande verdade, porque houve aquele episódio em Oruro, até agora não se esclareceu o episódio, o menor de idade acabou assumindo a culpa, mas também não foi punido. Pior para a família boliviana que perdeu um ente, perdeu um filho, um pai, uma mãe que perderam um filho, e esse nunca mais volta para casa, por causa de um jogo de futebol. Então esse tipo de atitude a gente não pode mais que aconteça dentro de estádio. A gente vê que infelizmente a violência hoje era notória, a gente convive numa sociedade que é violenta. A gente sabe que posso estar saindo na porta da minha casa, ser assaltado, sofrer, mas dentro de um estádio de futebol não é lugar para isso. E aquele cidadão que atirou o sinalizador, ele assumiu o risco quando entrou com um artefato. Mas eu acho que o grande problema dessa punição, e que não foi efetiva, é que só o Corinthians pagou o pato. E aí eu não estou aqui como defensor do Corinthians, não. Porque eu acho que o Corinthians, como o clube que tem a sua torcida mandante, ele tem que ser corresponsabilizado. Mas e a Conmebol, que foi a entidade que promove, e é muito clara no seu regulamento, que não é permitido a entrada de artefatos ou de sinalizadores dentro do estádio. Cadê a fiscalização da polícia militar? Ou da polícia da boliviana? Mas a gente sabe que aqui no Brasil também acontece. Porque eu, como jornalista, e trabalho, a gente faz jogos aos domingos, quando eu chego no estádio, e hoje a fiscalização é muito intensa, eu chego com a minha mochila, com meus equipamentos de trabalho, eu passo por duas revistas. Uma da Polícia Militar, que
olha a minha bolsa para ver se tem alguma... Quer dizer, isso é porque eu estou credenciado pelo Corinthians, eu tenho minha credencial da Associação dos Cronistas Esportivos. E por que esse mesmo pente fino, que é feito com jornalistas que chegam para trabalhar, não é feito com o torcedor comum que vão para a arquibancada? Por que sempre há bombas ou há uso de objetos que possam agredir o torcedor adversário? Então, acho que essa fiscalização é um pouco mais ampla. A gente não pode simplesmente, e fizeram isso, puniram o Corinthians na Libertadores, perderam um mando de campo, e a punição que não foi efetiva, porque depois, logo em seguida, ela acabou sendo desconsiderada. E aí, como é que fica o São José, que é o clube que promoveu o jogo? Como é que fica a Conmebol, que é a entidade que fiscaliza a Libertadores? Como é que fica o policiamento da Bolívia? Ninguém é responsabilizado? Então, é um erro. Quando a gente responsabiliza um aspecto apenas, a gente está deixando de fazer a punição da forma correta. Aconteceu recentemente aqui, no Brasil, pela Copa do Brasil, os torcedores corintianos que lá em Lucas do Rio Verde, né, a cidade do Luverdense, na qual o Corinthians conseguiu perder para o Luverdense, que alguns torcedores acenderam os tais sinalizadores. E o Corinthians agora conseguiu até derrubar essa semana, na Copa do Brasil, a oportunidade de fazer os jogos semifinal e final da Copa do Brasil em casa, mas ele tinha sido punido por 2 jogos. E é uma decisão que ela pode ser revogada e que ela pode voltar a acontecer e o Corinthians novamente ser prejudicado. Então, acho que tem que parar. É hora de repensar esse aspecto. Com a Arena Corinthians, não vai ser mais possível que esse torcedor que vá para fazer vandalismo no estádio, que vá para badernar, que vai para fazer realmente depredação, não pode. Eu acho que o Corinthians vai ter que ter uma fiscalização mais ampla, vai ter que ter uma reeducação desse torcedor que for ao estádio. Porque, cara, eu quero muito levar meu filho ao estádio, levar minha esposa, meu pai, minha família, mas como que você vai ter essa condição de levar a sua família, sendo que as pessoas estão morrendo dentro dos estádios? Então, e com a proximidade, não há mais alambrado, não vai ter mais cerca. E aí o Corinthians embalou agora 8 jogos sem vitórias e já tinha torcedor querendo novamente ter as mesmas atitudes, querer agredir, querer... Eu acho que isso não vai ser mais permitido a partir do momento que o Corinthians tiver a sua arena. A questão de torcida única é algo de se pensar porque o São Paulo está reformando o Morumbi. E eu faço jogos no Morumbi, viu, Kodama? É uma pena todas as vezes que vão a torcida adversária lá e ter pré no Morumbi. Porque eles também quebram cadeiras, eles também quebram os banheiros. Quer dizer, isso é um argumento para o torcedor São Paulino ir na Arena Corinthians amanhã e quebrar a Arena Corinthians. E aquilo que a gente fala, é um sentimento de posse. O corintiano esperou muito para ter essa sua casa, para chamar de meu. É minha casa, é a nova arena, é a Arena Corinthians. E aí vai um torcedor adversário, a cada jogo que você tiver que receber o Santos, o Palmeiras, o São Paulo, haver depredação e haver prejuízo ao clube. Então, eu acho que é um aspecto de se pensar, porque a região de Itaquera, pela chegada de trem, metrô, as vias de acesso ao estádio elas são muito facilitadas. Ou seja, e aí eu não estou falando que é um problema da polícia não, porque a polícia realmente ela tem um efetivo para minimizar os efeitos de um encontro de torcida, mas é muito mais difícil fazer uma fiscalização quando você tem várias áreas de escape, como acontece em Itaquera. Então, eu acho que é de se pensar de fato. Isso já acontece na Argentina com Boca Juniors e River Plate, até estão querendo voltar atrás agora nessa decisão que deu certo, porque hoje havia confrontos lá, morte a cada jogo de River e Boca Juniors, e hoje, se você fizer um jogo com torcida única, a Arena Palestra Itália, que está ficando muito bonita também, os caras estão fazendo um trabalho excelente ali na Casa Verde, na Barra Funda. Vai ser um estádio de primeiro mundo também. Morumbi que está passando por um processo de reformulação. Você tem a Vila Belmiro, que é um inferno descer torcida para lá toda vez que vai jogar lá na Vila. Porque a gente sabe que é um estádio acanhado, é um estádio para o torcedor santista, e quando há um clássico lá, a gente viu na decisão do Campeonato Paulista a dificuldade que foi se trabalhar lá no Urbano Caldeira. E aí você pega agora a nova Arena Corinthians. Então nós vamos ter 4 estádios em São Paulo, que comportam suas respectivas torcidas, e não necessariamente precisamos ter essa divisão de público, de torcida. Quando vem um time de fora, eu acho que é válido. Vem o Flamengo, vem o Curitiba, o Vitória, Bahia, enfim. Mas times de São Paulo, esse clássico que é tão acirrado, eu acho que, mesmo em tom de brincadeira que você falou, é algo que a gente tem que levar a sério. É algo para se pensar de fato se vai ser benéfico ou não para o futebol paulista. Historicamente, as arquibancadas eram divididas, isso foi lá atrás. Hoje, infelizmente, não é possível mais a gente dividir espaço com torcidas adversárias, porque as pessoas não comungam mais no futebol. Hoje a violência ela sobrepõe qualquer aspecto de filosofia ou de ideia de vida, né? Não, mas eu tô falando sério, eu tô brincando não, eu quero jogar em torcida única, lá quero ver São Paulino dentro da Arena do Corinthians, lá, rapaz, você tá louco, bicho. Aquela casa não, demorei muito pra arrumar a casa, agora eu convido quem eu quero. Agora, eu discordo do aspecto de dinheiro público, né?
Isso tem que ser explicado muitas vezes, porque uma mentira muitas vezes dita, às vezes ela se torna verdade. Esse é o grande problema. Muita gente fala, o estádio construído com dinheiro público, com dinheiro público, com dinheiro público. Existe uma lei de incentivo fiscal, que são chamados CIDs, né? E essa lei já existia antes do advento da Arena Corinthians, então quer dizer, é a mesma lei que existe aqui no centro de São Paulo. O empresário que quiser construir um empreendimento que vai gerar empregos, que vai gerar renda, que vai gerar desenvolvimento para a região, ele vai ter esse desconto, essa isenção fiscal para poder construir o seu estádio, sua empresa, seu empreendimento, enfim. O Corinthians ele tinha um terreno já há muito tempo, que seria o primeiro estádio que não saiu, né? Na época do Matheus. Foi um projeto que não foi para frente. Governador Olavo Egídio. Né? Agora, é claro que hoje houve boa vontade? Claro que houve. A gente sabe que todas essas tramitações legais para você ter essa liberação para fazer a sua arena, ela requer alguns anos, né? E por conta da Copa do Mundo, dessa necessidade de se construir uma nova arena, a gente viu que teve essa diferença do Corinthians conseguir agilizar o processo de liberação para a construção da sua arena. Então, o Corinthians hoje, junto com a Odebrecht, que é a empresa que está fazendo esse trabalho de fiscalizar e de levantar a obra da arena, estão usando dinheiro, primeiro, de banco privado, porque até agora o dinheiro do BNDES não saiu, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O Corinthians é o único time que ainda não teve acesso ao BNDES. É um grande problema isso que o Andrés vem batendo nessa tecla. Só de imposto até agora, o Corinthians já pagou 40 milhões de reais, ou seja, o Alexandre Pato, que custou 40 milhões de reais, o Corinthians está pagando de juros, porque não teve acesso ao seu empréstimo bancário que está previsto, que o Corinthians não pode pegar, mas a Odebrecht pode pegar. O Corinthians já assinou inclusive o Parque São Jorge, que é a área social do clube, como garantia fiscal, e mesmo assim o dinheiro não foi liberado na Caixa Econômica Federal. O primeiro era outro banco, era o Banco do Brasil, que é seu banco repassador. Agora passou para a Caixa Econômica Federal e o Corinthians não consegue. Ou seja, com 90% das obras concluídas, o Corinthians, que está praticamente fechando o seu estádio, entregando à FIFA e ao Estado de São Paulo a sua arena para o advento da Copa do Mundo, ele não teve ainda a liberação e incentivo do governo federal. Então é muita balela, é muita bobeira que a gente escuta falar, e pessoas que não entendem o que estão falando, e acabam falando que é construção de arena com dinheiro público. Mas vai ver a dificuldade que o Corinthians está enfrentando e quantos empregos diretos e indiretos foram criados durante a Copa do Mundo, quantas obras de mobilidade urbana vai ficar para o Estado de São Paulo a partir do momento que a Arena Corinthians estiver estabelecida na região da Zona Leste, e essa é a questão. Você está descentralizando o desenvolvimento da cidade. O Morumbi poderia ser o estádio da Copa do Mundo? Quem vai ao Morumbi, e eu trabalho, a gente vai direto ao Morumbi, o dia que colocam 30 mil pessoas no estádio, é um caos. Você não consegue sair, você não consegue estacionamento, é uma área residencial, é uma área residencial cara. Você não consegue simplesmente tirar um morador ali do Morumbi com tanta facilidade, não. E aí você está levando o desenvolvimento para a região da Zona Leste, pela proximidade com os bairros ali como Itaquera, como São Miguel Paulista, Itacoaxetuba, que são cidades próximas, que podem se beneficiar dessa chegada da Arena Corinthians. Então eu acho que temos que ter cuidado nessa questão quando a gente fala que é um estádio público, um estádio construído com dinheiro público. Se de fato o município, a cidade de São Paulo, deu um incentivo fiscal, ela deixou de arrecadar um imposto que poderia migrar para a saúde, para a educação, como muita gente prega. Mas não foi tirado o dinheiro da saúde, da educação para empregar em estádio. É diferente. O dinheiro, ele deixou de entrar, mas ele nunca existiu. Então, há uma diferença dessa conotação de você falar que o Corinthians ganhou o estádio. Ele está levando desenvolvimento para a região da Zona Leste e mais do que isso. Depois dessa chegada da Arena Corinthians, muitas empresas, rede hoteleira, supermercado, o comércio indireto, ele vai se beneficiar aqui na região. Então, e tem também a questão dos 30 dias da Copa do Mundo, que você pega balanços aí que o Brasil vai ter uma arrecadação fantástica no mês da Copa do Mundo. Então, há um legado que vai ficar. Eu acho que deveria estar mais. Eu não sou cego em dizer que eu esperava mais obras de mobilidade urbana. Eu esperava que, de fato, tivéssemos um transporte público com mais qualidade, com mais efetivo. Mas que vai melhorar. Isso é indiscutível devido à Copa do Mundo e, principalmente, com a chegada da Arena Corinthians à Zona Leste de São Paulo. Tá certo, é isso aí, Publio. O pessoal fica aí só fiscalizando a Arena Corinthians, cobrando a Arena Corinthians, que é isso, que é aquilo, incentivo, né? Só que lá nas outras arenas, são arenas públicas, exato, Mineirão, Maracanã,
Aqui, pelo menos na Arena do Corinthians, o Corinthians vai pagar, ou tem que pagar, tá certo? É empréstimo. BNDES é empréstimo. Empréstimo se paga. BNDES é banco. Banco não deixa nada de graça. Outra coisa que eu não consigo entender, você vai comprar casa própria, o próprio imóvel é garantia. Com 90% da obra concluída, pô, você está dando 90%, um estádio que vale 900 milhões, dá 800 milhões, foi Por um empréstimo de 400 milhões. milhões. Tá certo? Você está dando uma garantia de 900 para um empréstimo de 400. Porra, compensa ficar com o imóvel, pô. Não sei por que não querem aceitar a garantia. Se o cara fala pra mim isso daí, eu empresto. Não, e mais do que isso, aí a questão acho que ela é mais pontual. O Maracanã, o novo Maracanã, que se reconstruiu em 2007 para os Jogos Pan-Americanos e que com menos de 7 anos nós tivemos que reconstruir um outro estádio, que foi colocado tudo abaixo. As obras do Maracanã passaram de R$1,5 bilhão de reais. E quem assumiu esse empréstimo foi o Estado do Rio de Janeiro. E hoje repassou a uma empresa terceirizada que cuida do Maracanã fazendo os jogos. Ou seja, ninguém assumiu a despesa como o Corinthians está assumindo aqui em São Paulo. Com exceção do Atlético Paranaense, que tem a Arena da Baixada, com o Internacional, que tinha o Beira-Rio, e do Corinthians, que construiu a sua arena, nenhum outro estado brasileiro, algum clube assumiu a dívida da construção do estádio. O Cruzeiro se beneficiou do Mineirão, mas ele não pagou um centavo para ter o Mineirão. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco da Gama, eles se beneficiam do Maracanã, mas em momento algum eles pagaram um centavo. Eles pagam na questão de renda. Há uma parceria. O Flamengo, por exemplo, ele tem as cotas de ingresso, assim como a Arena Minas tem a parte destinada à torcida do Cruzeiro e a parte que vai à empreiteira que administra, né, a nova arena. E como é que fica em Salvador? Você pega em Brasília, você tem em Brasília a construção do Mané Garrincha é um absurdo num estado na qual não há futebol. Brasília não oferece um clube de primeira divisão e o estádio mais caro do futebol brasileiro é a Arena Brasília, que vão ter que trocar o gramado, inclusive, porque a gente viu que durante a Copa das Confederações pereceu, né? O gramado já não serve mais. É mais gasto, é mais custo. O próprio ministro do Esporte, o Aldo Rebelo, recentemente, ele falou que as licitações da Arena Brasília, elas foram feitas por etapas. Quem vai fazer a cobertura? Venceu uma empresa. Quem vai fazer a arquibancada? Venceu outra empresa. É diferente. E aqui em São Paulo nunca houve uma greve durante a obra, porque é um estádio particular. Então, assim, como o Codema falou, o Corinthians ele assumiu o risco, ele vai ter que pagar essa dívida. A conta é nossa. E quando chegar o name right, o Corinthians está negociando para vender, praticamente ele quita essa despesa, ele vai repassar, né? A empresa fecha o name right e o Corinthians repassa ao BNDES para cobrir o custo do empréstimo. Ou seja, o grande problema é que o Corinthians hoje ele se desenvolveu a tal ponto que não tem mais como as pessoas achincalharem com o clube. E aí fica com esse tipo de piadinha, essa questão do estádio ser com dinheiro público ou não, esse estádio ter mais incentivos do que outras arenas tiveram. O fato é que o Corinthians hoje está passando numa etapa, como você bem disse, Codema, de sair desse aspecto regional, nacional. Ele está se transformando num time com nível mundial excepcional e futuramente é um time que, pelas receitas, pelo profissionalismo que está se aplicando, dificilmente vai ter competitividade aqui dentro do Brasil. O Corinthians tende a monopolizar o futebol brasileiro daqui para frente. Não, quanto a isso, eu acho que não, competitividade sempre vai existir. Eu acho que assim, meu ponto de vista, assim, no Brasil existe condições de ter 2 ou 3 times de grande porte, entendeu? Para competir com o Real Madrid, com o Barcelona, em termos até financeiros. Basta só os caras se profissionalizarem. O Corinthians está caminhando para isso. Outro clube que tem grande condição, mas é mal administrado até o momento, é o Flamengo. Mas o São Paulo, que é um time que era organizado até uns tempos atrás e que tem total condição de fazer isso também. De voltar, porque já tem estrutura, né? Exatamente, não está vacilando. Nem tudo é perdido, né? O São Paulo ele já tem o legado do seu centro de treinamento, já tem o seu estádio, já tem também a sua tradição, a sua história construída durante os anos, né? Agora a questão do Flamengo acho que ela é um pouco mais ampla, porque você pega o aspecto de classes sociais, as classes A e B, a maioria são corintianos e são paulinos, dentro do Brasil. O mercado consumidor é o estado de São Paulo, que mais consome, que mais tem capital para poder fazer esse giro financeiro dos clubes. E aí é onde o Flamengo perde, porque o torcedor flamenguista, em grande parte da região Nordeste, muitos deles são flamenguistas e Bahia, Sport, Vitória, enfim. Eles torcem para 2 clubes. E não são consumidores de produtos oficiais licenciados. Então essa é a grande perda do Flamengo,
que ele não consegue repor no seu mercado financeiro, como o Corinthians tem o seu público aqui na capital paulista, que é um público consumidor que não tem o mesmo capital de giro que o paulistano. E aí é onde o Corinthians e o São Paulo estão à frente nesse quesito do público consumidor. E aí você pega a gama de torcida do Corinthians, que se concentra na região sudeste, mas mais em São Paulo, estado do Paraná, enfim, são torcedores que são consumidores. A gente fala, hoje com essa chegada da loja do Corinthians, essa rede de franquias com mais de 150 lojas, você não vai num shopping center sem ter uma loja do Corinthians com produtos licenciados, com produtos para o torcedor corintiano. Dificilmente você passa um mês sem comprar um produto do Corinthians. Seja para presentear, seja sua família, seja seus amigos, mas você sempre está tendo alguém que você conhece, com essa proximidade, que está consumindo. E o Corinthians ele lança uma gama de produtos a cada mês que a gente vê. São camisas, são chaveiro, boné, shorts, camiseta, enfim. São produtos que dão essa condição do torcedor estar adquirindo produtos como se fosse uma marca realmente. Né? Você usa a marca Corinthians hoje em dia. Com certeza, com certeza. Um abraço pro Nelsinho da Poderoso Timão lá do Parque São Jorge. Aí, um abraço, Nelsinho. Olá! A partir de agora você vai saber tudo sobre o consórcio Porto Seguro. A gente já começa falando sobre a solidez e credibilidade de uma das maiores administradoras de consórcio de imóveis do país. Com mais de 65 anos no mercado, a Corporação Porto Seguro faturou mais de 9 bilhões de reais em 2010 e possui mais de 12 mil funcionários. Seja para comprar o primeiro imóvel ou outro ainda maior, o consórcio Porto Seguro é uma opção econômica e inteligente. Não é mesmo, dinheirinho? Você pode comprar o tipo de imóvel que quiser. Novo ou usado, casa ou apartamento, imóvel comercial, casa de campo, casa de praia ou ainda um terreno. E você também pode construir ou reformar. A escolha é sua, mas com o consórcio Porto Seguro você sempre faz um ótimo negócio. Ou melhor, um negócio campeão. É ou não é, dinheirinho? Com o consórcio Porto Seguro você não paga juros e tem uma das menores taxas do mercado. Além disso, você tem até 180 meses para pagar. Na prática, isso significa parcelas menores. Muita gente acha que o consórcio é demorado, tem que esperar o sorteio. Nada disso. Na Porto Seguro você oferta um lance e pode antecipar a retirada do bem. Veja mais algumas vantagens que o consórcio Porto Seguro disponibiliza para você. Você pode utilizar o fundo de garantia para ofertar um lance, complementar o crédito ou para quitar o seu consórcio. Para isso, a Porto Seguro agiliza a liberação do fundo através de suas parcerias. Você ainda conta com a assessoria jurídica da Porto Seguro, que analisa toda a documentação, evitando assim que você compre um imóvel com problemas. No consórcio Porto Seguro você não se preocupa com prazos e juros, apenas em negociar o valor do imóvel. Afinal, com o dinheiro na mão, seu poder de negociação é bem maior. E o melhor de tudo é que você conta com toda a segurança e credibilidade da Porto Seguro. Por isso, quem compara não escolhe outro. Com o consórcio Porto Seguro é mais fácil investir nos seus projetos de forma inteligente. Então consulte o seu corretor de seguros e faça um grande negócio. Porto Seguro Consórcio, o investimento inteligente. Só que essa semana aqui o Coringão começou uma semana mesmo que lamentável, hein, bicho? Realmente ninguém esperava por aquilo. Depois daquilo eu tava tão em êxtase por causa da festa, por causa da arena. Aí chega no domingo, eu vi o Coringão, meu, brincadeira, toma um sacode da luzinha. Você sabe rapaz, que eu tava... lá no Mato Grosso ainda, lá só desastre. Lá no Morenão, né? Mato Grosso, lá teve um desastre lá que acabamos tomando suspensão. Aí, tá aqui, já esse negócio aqui. Que esse negócio aqui? Aí o outro vem aqui jogar a camisa da luz aqui, né? Pra me zoar, cara, aqui, o produtor Sérgio aqui. Que absurdo, que absurdo! Tá certo, né? Veio a provocação, a gente não tem como fugir do assunto portuguesa, né, Kodama? Porque
O Corinthians, eu tava fazendo jogo São Paulo e Grêmio, eu tava no Morumbi transmitindo o jogo pela Rádio Connect Car SPVFM, a rádio lá de São José, 90,7, se o pessoal quiser acompanhar nosso trabalho também, pelo www.saopaulofm.com.br. A equipe Feras da Bola estava no Morumbi fazendo esse jogo, e na sequência a gente teve, né, o nosso plantão informando, olha, Morenão, gol da Portuguesa, e a torcida do São Paulo se manifestando, e a gente estava trabalhando no jogo do São Paulo, e não parava de sair gol da Portuguesa. Eu falei, cara, não é possível. 3 gols do Gilberto no primeiro tempo. Eu falei, cara, alguma coisa está errada. Naquele domingo já se especulou muito a queda do Tite, né? Lá nos bastidores do Morumbi, e tem muito jornalista que acompanha o dia a dia do Corinthians, e eles estavam falando, olha, o Corinthians tem um problema, o Tite deve entregar o cargo. E aí, felizmente, Kodama, felizmente o Corinthians teve, posso dizer que foi mais um exemplo a ser seguido, porque quando perdemos para o Tolima, foi aquele episódio trágico, mas que culminou com a conquista da Libertadores, do Mundial de Clubes, o Corinthians teve peito para manter o Tite. E esse discurso ele vem sendo mantido nos últimos 3 anos, que o trabalho só vai render frutos quando o treinador tiver um trabalho a longo prazo. E o Corinthians deu de novo esse voto de confiança para o Tite, perdeu de 4-0. É um jogo que se desenha trágico quando começa, né? Porque 2 bolas, 2 cruzamentos, nas costas do Igor, com o Paulo André, e saiu os 2 gols da Portuguesa de formas muito semelhantes, muito parecidas. Sim. E aí, foi no momento que o Tite saca o Y para colocar o Danilo, para tentar fazer uma recomposição. O Corinthians perde o pênalti e sai o 3º gol da Portuguesa. Ou seja, é daqueles dias que nada dá certo, o torcedor sabe que podia estar jogando até hoje lá, que só o Portuguesa ia fazer gol, né? E aí, felizmente, foi aquele chacoalhão, algo que não aconteceu com o São Paulo ainda, porque o São Paulo está se apegando no quê? O São Paulo ainda não tomou uma goleada, daquelas igual o Palmeiras tomou no Campeonato Paulista, né? Que foi com o Mirassol 6-2. O Santos tomou um chacoalho do Barcelona por 8-0. O Corinthians tomou esse chacoalho agora da Portuguesa, que é o momento que você para e analisa. Estamos fazendo certo? Espera aí, o que nós precisamos recalcular? Há problemas de vestiário? Há problemas de jogadores? Então tem que chegar, tem que se reunir, tem que conversar e falar, ó, é isso, nós não podemos mais, porque o torcedor tá virando chacota. Depois de 8 jogos, fechar uma sequência tão ruim, um mês de setembro sem vencer, sem marcar gols, ainda tomar uma lavada de 4-0 da Portuguesa, é algo que precisava uma mudança de postura, que já se viu no jogo contra o Bahia na quarta-feira. Então acho que o Corinthians, foi bom essa goleada, para poder acertar os ponteiros, não há espaço para vaidade dentro do elenco, acho que é muito claro isso, essa proposta do trabalho do Corinthians. E se o senhor Emerson Sheik, que durante muitas e muitas entrevistas vem, deu cara tapa e falou, não, professor, mas aí é a chamada bravata. Não adianta vir a público falar se a atitude dentro do gramado é diferente daquilo que você está falando. Então, eu acho que o Corinthians, na quarta-feira, deu um exemplo realmente de companheirismo, não sei se forçado ou não. O aspecto é que você não precisa se dar bem. A gente falava do time de 98, 99, e hoje é até piada, né? Porque falava que o Edilson não falava com o Marcelinho, que não falava com o Rincon, que não falava com esse, com aquele, mas o time era fantástico quando estava jogando bola. Você não precisa ser amigo do jogador, mas você tem que ter respeito e trabalho. Acima de tudo, tem uma camisa. E o Corinthians é o time que estava sendo representado naqueles 4-0 com a Portuguesa. Então, acho que foi um chacoalho, viu, Kodama? Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro, a gente fala, a expectativa é de um jogo muito equilibrado. A vitória contra o Bahia tira aquela pressão. Calma, do jogo amanhã ele vai falar aí. Calma. Vamos falar até porque você está a caminho do estado de independência e você, como é pé quente, quando vai ver Corinthians e Atlético, eu estou confiando na vitória amanhã. Agora, quarta-feira venceu bem, amanhã tem um problema de algumas ausências, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas mais do que isso, Kodama, eu acho que, eu citei o São Paulo, até para fechar a linha de raciocínio, é que o São Paulo, ele perdeu do Grêmio por 1-0. Ah, mas teve um pênalti do Kleber que não deram, São Paulo perdeu muitos gols, foi melhor, mas perdeu. Então São Paulo, desde o começo do ano, está nesse aspecto. São Paulo ainda não tomou uma chacoalhada para tentar falar assim, olha, não dá para jogar de igual para igual, nós temos que defender, nós temos que realmente fazer um time mais compacto, primeiro pensando em não perder, para depois buscar uma vitória. Porque a situação é muito complicada. E a gente vai vendo que a cada rodada que passa, e aí trocou, chegou o Paulo Tuori, deu aquele fôlego e já caiu de novo. Chegou o Muricy, foram 3 vitórias consecutivas, já tem 3 derrotas consecutivas e uma sequência muito dura. São Paulo pega na noite de hoje o Ney Franco, eu não falo nem que é o Vitória, porque ele sofreu um linchamento público pelos jogadores do São Paulo. Na quarta-feira tem o Cruzeiro eu já em que Minas você Gerais. citou o Ney Franco, eu concordo com os críticos lá.
A culpa, se o São Paulo é do Ney Franco, principalmente se ele ganhar hoje. A culpa é do Ney. Se o Vitória ganhar hoje, realmente eles vão ter a certeza que a culpa é do Ney Franco. Pois é, né? Aquele histórico, um treinador que no ano passado foi campeão da Sul-Americana de forma invicta. O Ney Franco, quando tinha o Lucas, que era o grande mentor desse meio campo de São Paulo, foi um time que fez a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro no ano passado. E aí não é possível, e aí estão esquecendo alguns aspectos nessa temporada. O São Paulo não teve férias, ele voltou antes por conta da pré-Libertadores. Na sequência teve a fase de grupos da Libertadores muito dura. O São Paulo estava no estágio pós-Lucas, como o Corinthians passou aí pós-Paulinho. E aí, no meio do ano, quando se tem uma pausa para a Copa das Confederações, inventaram uma série de amistosos na Europa. O São Paulo foi jogar em Portugal, jogou na Alemanha contra o Bayern, quer dizer, teve uma exposição gratuita no momento complicado da temporada, ainda fechou com a única competição de fato que valeria a pena, que era a Copa Suruga, que o São Paulo chegou lá porque ganhou a Sul-Americana, ou seja, é um torneio oficial que poderia eventualmente valer alguma coisa, eles mandaram um time reserva e perderam com o time japonês. Então houve esse desgaste físico no meio de uma temporada na qual você integra a zona de rebaixamento. Se o São Paulo escapar, eu acho que vai ser por um milagre, porque eu vejo o São Paulo numa situação muito ruim e tem aquele aspecto que a gente viu em 2007, a bola não entra, cara. São Paulo tá bem. São Paulo tá bem, não tem problema. São Paulo tá bem. Mas vamos lá, São Paulo. Mas a questão em relação ao Tite, o Tite só sai se ele quiser. O Corinthians não manda ele embora. Isso é verdade. Certo? Diretoria. Agora, uma questão que até ia colocar aqui pra você, minha opinião. Eu acho que assim, o Corinthians tem que chegar pro Tite e falar assim: você vai ficar o ano que vem ou não? Assina aqui. Porque segundo o Neto comenta no programa dele, o contrato do Tite está pronto, ele que não assina, tá certo? Ou assina já, ou o Corinthians contrata outro técnico. Eu até acho que caberia, né, fazer uma consulta pro Tite, olha, você vai ficar? Não, não vou, no ano que eu quero terminar o ano e eu vou embora. Tudo bem, você se incomoda, a gente contrata um técnico, agora vocês fazem um trabalho em conjunto, o nome você é vai Menezes, fazendo, né? você vai fazendo um trabalho em conjunto com ele, faz uma comissão técnica, tá certo? E vai passando o trabalho para ele. Eu acho que é uma coisa nova, né, em termos de futebol, mas é uma coisa que o Corinthians precisa de planejamento para o ano que vem. Ele não pode ficar parado esperando terminar o ano para começar a planejar o 2014. E principalmente, não contratar com base em Libertadores. Não, tem que reforçar. Tá muito claro, o Corinthians precisa de dois laterais urgentes. Chegou aí o Diego Macedo, garoto vindo do Bragantino. Essa conexão Bragança-Paulista, Parque São Jorge, ela continua funcionando muito bem, né? A gente traz jogador do Bragantino. Felizmente, alguns viram, alguns não. Mas enfim. Você acha que teria algum problema em termos de, talvez, ego de um ou de outro? Por exemplo, você citou o Mano Menezes. Ele fala, ó, Tite, você não quer? Tudo bem, no final do ano você vai largar? Tá lá. Nós vamos contratar o Mano, vocês vão trabalhar em conjunto até o final do ano. Tá certo? E no final do ano você já passou a falar pra ele. Você acha que é uma coisa muito inovadora? Não. Um não aceitaria. Mas quem vai mandar? Não. O técnico até o final não é você. Só que ele vai ficar como consultor do seu lado. Consultando as contratações. Isso aí é tão comum, Kodama. Moderno, não é? Não, é comum, porque a gente viu na Europa recentemente, o Bayern de Munique, o seu treinador venceu tudo. Exatamente tudo. Ele ganhou todos os torneios no primeiro semestre. E já estava fechado com o Pep Guardiola. Ou seja, é um planejamento. A direção do Bayern entendia que o ciclo do treinador chegou ao fim, anunciou o Pep Guardiola em janeiro e mesmo assim o Bayern foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, planejamento também requer quando você tem um não. O Tite nessa indefinição, o Corinthians deixa de contratar, quem garante que eventualmente ele não ficando, o Mano Menezes gostaria de trabalhar com o Diego Macedo ou com o Rodriguinho? Mas nesse momento ele está disponível. Nesse momento, claro, Mano Menezes, Abel Braga, outros estão disponíveis nesse momento. Pode ser que no final do ano o Mano ou o Abel já não esteja. O Inter está atrás do Abel, né? Do Abel, tá certo? E no final do ano eles já não vão estar mais disponíveis. Eu acho que a questão do Tite é como você bem falou. O Tite ele tem tanto prestígio junto à direção do Corinthians, por tudo que ele fez, de fato, e esse reconhecimento também é do torcedor corintiano, mas mais do que isso, eu acho que às vezes é preciso novos ares. Esse mês de setembro me ficou muito claro, e eu tive a felicidade durante essa temporada, mais de 90% dos jogos do Corinthians eu comentei em campo, comentei em loco. Ou seja, eu venho acompanhando a deficiência do time do Corinthians já há algum tempo. Nós vivíamos do Paulinho no primeiro semestre, porque era o mesmo jogo burocrático, mas acabava 1-0 e o Paulinho estava decidindo para o Corinthians. Hoje nós temos um ataque ineficiente, um ataque ineficaz, um ataque que não funciona, isso é notório. Isso também é da proposta de jogo do Corinthians.
Perfeito. Quarta-feira contra o Bahia, um time compacto, uma defesa que jogou pela primeira vez com Kleber e Felipe e não sofreu pressão, porque há uma proposta definida de jogo e todos os méritos são do Tite. Isso é indiscutível. O trabalho defensivo do técnico Tite ele é fantástico. E eu acho que só por isso o Corinthians foi campeão do mundo. Nós fizemos uma Libertadores num nível de excelência que todo jogo era 100%. Manda um abraço aí pro Leandro Gomes, Ô, de Mogi, tá te grande acompanhando aqui. Leandro Gomes, E agora também que entrou no chat aqui rapidinho, Alex Tobias, que esteve aqui com a gente na outra semana. Esse é parceiro, né? Tá certo? O único mal dele é que ele metia o pau no Paulinho, você lembra disso? o Alex, Você lembra disso também, não lembra? Ele falou que é mentira minha que ele metia o pau no Paulinho. Alex, você falava mal do Paulinho mesmo, falou pra mim algumas vezes, mas tudo bem, tá perdoado, né? Esses dias eu até brinquei com um amigo lá, o Marcelo, que as emoções elas afloram em determinados momentos. A gente pode fazer uma crítica um pouco mais incisiva. Domingo passado, quando tomou 4-0 da Portuguesa, eu estava lá, eu postei no meu Facebook que, Tite, obrigado, vai esparecer a cabeça e seja bem-vindo, Mano Menezes. Mas aí durante a semana, e isso é algo que também eu tenho que levar em consideração. Agora eu lembro que o senhor colocou aí, cornetando o Tite. Foi, cornetei. Só que na verdade, quarta-feira, quando eu coloquei, que ele colocou a frase, pô, é nós, Corinthians. E aí eu falei, pô, bacana, eu acho que ele está integrado com o trabalho. Eu acredito no Tite. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. O Tite deu as maiores alegrias ao torcedor corintiano. Mas da forma como o time vinha jogando, não dá mais. Eu acho que tem que ser um time mais efetivo. O Douglas deu a entender que não precisava marcar. O Douglas é um jogador que vive essa variação também. Ora está muito bem, ora não está tão bem. E aí por isso ele oscila tanto entre titular e reserva. Agora, o Douglas com aquela barriga, um jogador que tem problema de peso, você botar ele marcar, ele não vai marcar, ele não tem a mesma qualidade para marcar. O Pato é um jogador de proximidade de área. O Pato teve um jogo contra o Náutico, que o Pato jogou recuado. Ele tinha que buscar a bola no meio de campo, não funciona. O Pato é melhor na proximidade da área. Agora, é difícil um time campeão do mundo, que tem uma proposta definida, chegar a jogadores com características diferentes. Aí eu acho que é um erro de planejamento. Se você acha que o Pato vai fazer o trabalho que o Romarinho, que o Jorge Henrique, que o Emerson faz, ele se equivocou. O Tevez faria. O Tevez faria, com certeza. Então, aí é o erro de planejamento. Eu acho que aí também tem a culpa e tem a parcela do Tite. Então, assim, eu acho que perfeito. Fechando o ano. Ô, Tite, você vai permanecer o ano que vem? Não, eu sou o técnico do Corinthians em 2014. Ótimo. Quem você quer contratar? Quem vai ser dispensado? Qual vai ser a renovação do plantel? Essa. Perfeito. Já começa a se planejar, independentemente de chegar a Libertadores ou não, nós temos que montar um time para ser campeão ano que vem. Com certeza. Então isso é pontual. O Corinthians precisa definir a sua questão de planejamento para o ano que vem e não pode ficar nessa indefinição do treinador, porque nomes como o Mano Menezes, daqui a pouco tem proposta para ele trabalhar, para ele voltar a trabalhar. O próprio Tite sabe que saindo do Corinthians está empregado, seja no Flamengo, diz que estavam ligando pro celular dele, o pessoal lá do Internacional. Sim. Você vai cair aí? Posso esperar você? Olha que absurdo, né? Mas é o futebol, a gente sabe que isso Ele acontece. nem atendeu, um grande profissional. O Tite é um cara fora de série. Ele é fantástico. E é por isso que assim, eu gostaria de tê-lo ano que vem, mas dentro da proposta nova de elenco. O Guilherme não é o Paulinho, mas ele tem as suas atribuições, finaliza bem. Você tem o Renato Augusto, e aí? Vai ou não vai? Vai jogar? A gente vai contar com o Renato Augusto no ano que vem ou não vamos? Eu tenho essa preocupação, porque é um jogador excelente, mas que não atua. Então, será que vai ser preciso buscar mais alguém no mercado para suprir essa carência do Renato? Com certeza. Tite, como diz o Ronaldo. Como diz o Ronaldo, Tite, seguinte, cara, é lógico que você sonha pra seleção brasileira, uma seleção. Meu, pra sair do Corinthians, velhinho, cai treinando aqui. Pra sair do Corinthians, é só você for treinar Real Madrid, Barcelona, entendeu? Manchester United, entendeu? Se não for, é Corinthians, velho. Mesmo nível, Corinthians, Barcelona. Eu acho que a grande chance do Tite é pós-Copa do Mundo, porque nós vamos ter agora a Copa no Brasil. O Felipão deve encerrar o seu ciclo após a Copa em junho. E, eventualmente, o Tite, estando no Brasil, se ele fizer um bom primeiro semestre, a possibilidade é grande dele estar na seleção a partir do segundo semestre. Exclamação aqui, ó. Exclamação aqui, ó. Diz aí, seu Públio. O seu Pedro aqui tá perguntando que o Oswaldo Brandão vira no túmulo quando o convidado diz o Tite foi o maior treinador da história do Corinthians. Então, nós temos que parar com esse saudosismo. Eu sou nascido em 83, eu li muito sobre o Oswaldo Brandão, mas não acompanhei o Oswaldo Brandão. Há um saudosismo do corintiano que diz que vive de Corinthians e não vive de título, mas que quando o Corinthians fica 8 jogos sem perder, começa a querer bater nos jogadores. Isso é ufanismo.
O corintiano, assim como qualquer outro torcedor, ele quer ser campeão. Eu quero ser campeão. O meu filho nasceu, tem 2 anos de idade, viu o Corinthians ganhar Brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista, Recopa. Ele está mal acostumado. Ele não quer saber de ficar 23 anos na fila não, que esse saudosismo não. Foi bonito, meu pai, que são gerações, né? O meu avô viveu a fila do Paulistão, meu pai viveu a fila do Brasileirão, eu vivi a fila da Libertadores. Meu filho nasceu campeão de tudo. E quem deu tudo pro Corinthians foi o técnico Tite. Isso é inegável. Sabe? É gostoso ir lá no Japão e quebrar esses paradigmas quando a gente chega para vencer o Chelsea. Pô, isso foi fantástico, maravilhoso. E não é porque está no Japão, mas a gente sabe que de títulos se vive um grande clube. E nós somos grandes hoje também por conta das conquistas recentes do nosso nobre Adenor. O Alex Tobias concordando com você e criticando meu boné. E merecer o Tite não é desmerecer a Oswaldo Brandão, que foi um treinador fantástico, ao Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Oliveira, Carlos Alberto Parreira, entre outros que eu vi que realmente fizeram... Pedro, seguinte... Ele é meu convidado, entendeu? Mas eu tenho que respeitar a opinião do convidado. Visita, sabe como é que é? Visita, você não deixa mijar de porta aberta. Visita, tá certo? Mas é o seguinte, né? O menino tem que chegar junto. O velho mestre é o velho mestre, cara. Tanto que ele é número 1 em termos de jogos. O Tite hoje é o número 2, né? Mas o velho mestre é o número 1 ainda, tá certo? Ainda o e o negócio é chegar junto, tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Oswaldo Brandão, que... jogador profissional do Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Corinthians, campeão da Libertadores com o Independiente da Argentina, um cara multicampeão que não dirigiu a seleção brasileira, também por aspectos políticos muitas das vezes, mas que felizmente está aí no maior título da história do Corinthians, que é o Campeonato Paulista de 77, isso é inegável, porque mesmo não tendo vivenciado a conquista daquele título, é inegável que a gente hoje, quando vê o filme, quando vê essa retomada do título de 77, é realmente maravilhoso. Foi o maior gol da história do Corinthians, isso é inegável. Com certeza. Viu, Alex? Ô, Alex! Tirei aqui, mas se você quiser um igualzinho aqui, só conferir lá na loja da Coach, lá no Shopping Tucuruvi, lá, cola lá, fala com o Anderson, meu brother lá, na loja da Coach lá. Falou, meu? Você que gostou, Alex? Tá aí, cola lá. Ah, que beleza. Tá certo? Mas realmente o velho mestre era fora de série. O Brandão... técnico de ultra, ele não se ele tivesse a estrutura que o Tite tem a favor dele hoje em dia, né, fisiologia, a tática e estrutura de informática, vídeo, nossa, ele ia deitar e rolar. Eu dou todos os méritos pro Tite, o Tite tem todos os méritos de ter sido campeão do mundo, mas o velho mestre realmente... se você fazer uma listagem aí, e aí você pode enumerar alguns treinadores que foram fantásticos também, mas você pega o Carlos Alberto Parreira, o futebol, o Corinthians jogava em 2002, o tal do tic-tac aí que todo mundo elogia, o Pepe no Barcelona, o Corinthians fazia essa bola girar pé em pé, e não tinha jogadores tão qualificados como tem o Barcelona hoje em dia. Então a gente teve grandes treinadores também que fizeram a sua história, que hoje às vezes não tem tanto reconhecimento. O próprio Mano Menezes teve aí o jogo contra o Flamengo, eu fiz no Pacaembu, foi um jogo bacana, pelo reconhecimento ao Elias, pelo reconhecimento ao Mano Menezes, ao Chicão, fizeram ali a sua saudação a esses três. O André Santos e o Felipe não tiveram a mesma, né, não foram ovacionados como Elias ou como Chicão. Lógico, mas o Felipe foi ovacionado. Foi. Ei, Felipe! Quer tomate cru? O Felipe deixou saudades, né? Nenhuma. Agora, foi ovacionado também, pô. Agora, o Mano Menezes é um treinador que foi profissional ao extremo quando rebaixou o Corinthians, assumiu um time na Série B e fez um grande trabalho no Corinthians, deixou um time na liderança em 2010. Se não tivesse saído naquele momento, o nobre Adilson Batista, esse não deixa saudade nenhuma, o Mano Menezes com certeza teria sido campeão brasileiro em 2010. Porque o time estava muito à frente, estava muito evoluído. E o senhor Adilson Batista, aquele mesmo... Não fala mal. Aquele mesmo da cabeçada do Galeano. Cara, esse cara ele tem que passar do outro lado da rua quando ele passa. O Corinthians nunca mais. Ele só deu prejuízo. Só. Meu amigo Pão com Ovo, ele é fã da Adilson Batista. Pô. Se ficar criticando, ele vai ficar chateado lá. Deixa eu dar um recadinho antes que eu me esqueça aqui. Sérgio, Canto por Ti Corinthians, primeiro festival da música corintiana, galera. É a última semana de inscrições aí, para quem não colocou lá, www.cantoporticorinthians.com.br, tá certo?
Entra lá, faz inscrição, coloca a sua música lá, participe do primeiro festival da música corintiana. Já fez a sua música, público? Eu ainda não fiz nenhuma música com o Damião, eu tô devendo realmente. Não me inscrevi no primeiro canto por Ti Corinthians, mas é bacana a iniciativa, né? O Corinthians a cada dia surpreende com novas promoções e trazendo o torcedor cada vez mais pro dia a dia do clube. E hoje nós falamos muito de estádio aqui, né, agora, antes, e o Corinthians está lançando uma promoção, sei lá, uma campanha para incentivo do CT da base, lá, não sei se você viu lá. Tem que entrar no corinthians.com.br/incentivo timão, tá certo? Quem tem muito imposto de renda para pagar, pode destinar uma verba lá para o CT da base do Corinthians, tá? Isso é baseado na lei do incentivo do esporte. Entendeu? Então, o Corinthians... E você sabe que só quem usava essa ferramenta antigamente era o São Paulo. São Paulo fez a construção do CT de Cotia. Formou os dois CTs. Né? O CT de Cotia, que é maravilhoso. São Paulo fez essa captação de recursos, já fazia isso há algum tempo. Hoje, felizmente, o Corinthians tem um departamento mais profissionalizado que faz essa captação de recursos. O Corinthians tem 40 milhões de incentivo para poder fazer essa captação para a construção da cidade de Corinthians, o que vai ser um empreendimento fantástico. E aí é algo que ficou devido, né, na gestão Andrés durante a sua passagem. Ele começou nas categorias de base do Corinthians, ele sempre trabalhou com a base e chegou à presidência e deixou de lado justamente a base do Corinthians. Hoje o Corinthians vai retomar, porque eu acho que assim, não podemos no Corinthians não conseguir lançar 2, 3 garotos pelo menos por ano. Nós temos, isso é uma característica do time que nós temos que trazer novamente. O Corinthians hoje teve o zagueiro Marquinhos vendido por uma fortuna pelo Roma, o Lucas, que o ano passado foi vendido. Os 2 jogadores de base mais caros do futebol mundial atualmente foram formados no Corinthians, só que o Corinthians não teve a captação, porque não soube trabalhar. Então, é algo que a gente precisa, né, botar nos eixos. E a chegada da cidade de Corinthians é algo que a gente pode blindar os chamados empresários e fazer do jogador o vínculo com o clube. Sabe, o Corinthians não precisa de um empresário para formar um garoto da base, porque você assume todos os riscos. Você alimenta, você paga salário, você dá a formação. E amanhã na venda quem ganha é o empresário? Eu acho que é preciso rever esses conceitos. A gente sabe que tem muita amarração, há muito acerto, há muito acordo. Esses acordos eles têm que ser deixados de lado para que o Corinthians seja mais independente, principalmente para que o dinheiro do Corinthians entre no Corinthians. Não, com certeza, eu acho que assim, em termos de planejamento e aproveitamento da molecada que vem subindo a base do Corinthians, falta um pouquinho mais de incentivo. Parece que o Tite, essa é uma das coisas que dá até para criticar o Tite, né? Ele é muito, vamos dizer assim, protetor, ele se preocupa demais com a molecada. Não, eu não vou desgastar, vou queimar o moleque. Ele tem muito esse tipo de preocupação, entendeu? Isso daí acho que ele precisa mudar um pouquinho nesse aspecto do Tite. Só que assim, o que precisa mudar também é a torcida. A torcida precisa mudar, a torcida precisa ter paciência com o jogador da base, entendeu? Por exemplo, hoje todo mundo fala, o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro tá arrebentando, o Nilton no Cruzeiro e tal. Pois são jogadores que a torcida do Corinthians não teve paciência, tá certo? Não foi o clube, a torcida do Corinthians não teve paciência, principalmente com o seu Everton Ribeiro. Né? Era um bom jogador, eu vi quando ele apareceu lá. Surgiu um ano ruim, né? Em 2007, exato, do rebaixamento e tal. Mas a torcida do Corinthians não teve paciência com ele. Então, a torcida, tanto que assim, segunda-feira lá, já viu um monte de gente malhando o coitado do Igor lá. Que o Igor falhou. Realmente, ele falhou. Falhou por inexperiência. Né? Ele foi, num primeiro momento, estava errado a marcação do Corinthians, estavam fazendo 2-1 em cima dele, né? As jogadas foram criadas pelo setor dele porque estavam fazendo 2-1 em cima dele. O seu Romarinho não acompanhava o correr. E naquele lance lá do terceiro gol lá do Gil, que ele ficou dando condição, o Gilberto, né? Ele foi bastante experiente e ali para mim tinha o dedo do técnico da Portuguesa. Porque, não sei se atentou a esse detalhe, poucos jogadores acompanham a linha do impedimento para sair, né? Eu só vi um cara fazer isso, Ronaldo Fenômeno, que ele fez em cima do Rodrigo naquela semifinal contra o São Paulo. O Rodrigo achou que o Gordo não ia sair, ele saiu da linha do impedimento, deu a volta e veio correndo. O Gilberto fez isso no terceiro gol, né? Eu não acho que ele faça isso sempre. Eu acho que, se você ver, vários lances da Portuguesa foram na linha de impedimento do Corinthians que não funcionou. Você sabe qual que é o meu questionamento, Rodama? Flamengo e Corinthians estavam 4-0 pro Corinthians e o Léo e o Paulo Vitor não entraram. Eu criticava isso no ar. Se é um momento para lançar o garoto,
Esse momento é agora. É o momento, o jogo está definido, o Flamengo estava entregue, o Corinthians estava goleando, era um dia de festa. É muito mais fácil colocar o Léo e o Paulo Vitor. Aí no jogo seguinte, que você está numa penura danada, o jogo contra o Náutico, aí você lança os moleques. E aí você, naquele jogo contra o Náutico, entrou o Léo, estava mal no jogo, mas estava tentando fazer uma arrancada. Ele saca o Léo e coloca o Paulo Vitor na vaga do Léo. E manteve ali uma linha de 3 volantes. Então assim, ele errou muito nesses jogos também, errou muito. Eu acho que a forma de lançar o garoto, é igual que você falou, o Tite, ele tem a sua parcela de culpa também. Que eu acho é essa a história. Se não há um centroavante no elenco, como é que você abre mão do Douglas? Que é um centroavante modesto, que é o Douglas tem, que voltou do Guaratinguetá agora. É um jogador que tem uma qualidade física privilegiada, é forte para fazer o pivô. Se você não tem um jogador com essa característica do elenco, como é que você abre mão do garoto e fica com 2 franzinos, que é o caso do Léo e do Paulo Vitor? Então, essa questão da base também tem que ser algo mais trabalhado de uma forma mais conjunta com a comissão técnica, com a direção do Corinthians. Não estou dizendo que o diretor vai ter que impor a entrada do garoto, mas eu acho que tem que ser algo definido. Olha, tá vencendo, é para colocar o Romarinho que joga todo jogo? Coloca o Léo, o jogo está decidido, você vai dar a oportunidade do garoto entrar com mais frequência e a tendência é que ele sinta menos os jogos. Porque, infelizmente, você traz o Rodriguinho, como o Corinthians trouxe agora do América Mineiro, tem 25 anos, é um bom jogador. Com certeza o Rodriguinho está tomando a vaga de algum jogador que eventualmente poderia estar sendo formado na base e que não vai ter esse tempo de maturação até a chegada do profissional e para que possa dar esse retorno ao Corinthians. Então precisa ter, nesse aspecto, também não é assim que só porque sai da base, sai tudo bom claro, jogador. Também, claro, né? Lógico que tem, né? Mas um time que é octacampeão da Copa São Paulo, octacampeão, que nessa década ganhou 4 copinhas, que é o principal campeonato de base que tem. Não é possível que o Corinthians não consiga revelar um garoto. Mas a questão qual é, Publio? É o seguinte, revelar ou ganhar? O Santos quase não ganha a Copa São Paulo, né? O Corinthians é o maior ganhador. Só que pra gente, falando da torcida do Corinthians, se não ganha a Copa São Paulo, a galera começa a malhar. Só que sabe que assim... Futebol é assim, cara. Eu sei, mas é o tipo da coisa. A questão é assim, você tá formando jogador ou você quer ganhar? Porque é diferente. Você formar um jogador e você botar o jogador no espírito de competição. Em 2004 foi Corinthians e Nacional. Em 2005 foi Corinthians e São Paulo a decisão. O ataque do São Paulo tinha o Kleber Gladiador, o Diego Tardelli. Falava que aquela linha de São Paulo era melhor que a nossa. O Corinthians estava naquela época o Jô, que hoje é atacante da seleção brasileira. Mas nós diminuímos também os nossos jogadores. Era um ataque com o Jô, Bobô e o Abuda. Tinha um time que era tecnicamente inferior àquele São Paulo. Mas era um Corinthians que ganhou do São Paulo na decisão com um gol do Bobô e um gol do Jô. O Bobô, que é o maior artilheiro da história do Campeonato Turco, e o Jô, que hoje é atacante de seleção brasileira. E não menos o Kleber e o Diego viraram bons jogadores. Mas também tem esse problema. Às vezes, sempre a mulher do vizinho, né? Aquela história, né? Os jogadores do time lá são melhores que o meu. Eles lançam jogadores melhores que os nossos. O Leandro Gomes falou que ele tá voltando, falou que você ia entender. Quem? O Leandro Gomes. Falou que você tá ele tá voltando. Então, seja bem-vindo, Leandro. Leandro, que é nosso técnico da equipe Feras da Bola. Vai ser um prazer tê-lo novamente. Tá certo, é isso aí. É o Tiririca, agora é o Tiririca. Tiririca? Tiririca. Tiririca, que beleza. Olha aí, ó. Falando em base, tá certo? Um abraço pro meu amigo Fernando Alba, que é o diretor das categorias de base do Coringão, tá certo? Fernando, eu cobro você pra você vir aqui falar pra galera que tá funcionando na base do Coringão, tá certo? Você tá me devendo essa visita aqui, tô te cobrando no ar, fazer o quê, né, bicho? E aí o Coringão joga amanhã no Independência contra o Galo, tá certo? Com a presença ilustre, né? Com a presença ilustre de Aristeu Codão, estarei lá na Independência para levar meu pé quente pro Coringão. Outro detalhe, parece que o Tite escalou o contestado Y, tá certo? E com essa formação não deve mexer, né? Ele deve dar um pouco de folga pro Danilo, o Danilo vai no banco. Os dois novos contratados, Diego Macedo e Rodriguinho, têm condições de jogar também já domingo. O que você acha do jogo lá? Meu caro Kodama, acho que poucas as vezes que o Corinthians foi contra o Atlético Mineiro, um time que não era favorito. Porque desde que eu me conheço como torcedor, o Corinthians vence o Atlético Mineiro. O Corinthians, na história dos mata-matas, ele nunca perdeu uma decisão para o Atlético Mineiro. Seja de semifinal, seja de fase de quartas, decisão, Libertadores, o Corinthians sempre venceu. Os maiores fregueses do Corinthians entre o futebol brasileiro são Vasco da Gama, São Paulo e Atlético Mineiro. O Corinthians costuma vencer desses times em decisões ou jogos mais importantes.
Amanhã é um Atlético cascudo, um Atlético campeão da Libertadores, que esperou desde 71 para voltar a ganhar um título de grande expressão. Tem um time que está em estado de êxtase. É o Corinthians do ano passado. O Atlético é campeão da Libertadores, se prepara para o Mundial de Clubes. Hoje é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. E com essas oscilações de Botafogo, Atlético, Grêmio, ele pode até ser vice-campeão, porque eu não acredito mais que esse título escape do Cruzeiro. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2013 e o Atlético pode fechar na segunda colocação, porque faz uma campanha sem muita responsabilidade e tem um elenco muito qualificado. Os caras foram campeões da Libertadores, mantiveram basicamente a mesma base, perderam só o Bernard, mas buscaram o Fernandinho, buscaram o Tudato. O Gaúcho está fora amanhã. O Gaúcho está por conta da lesão, né? Mas é um time que ele foi buscar recomposição de peça. Aquele time que foi vice-campeão brasileiro no ano passado se reforçou muito esse ano. E o time campeão da Libertadores também se reforçou, mesmo com a saída do Bernard. Ou seja, pensar num grande, não pensar em estagnação, vencer não está pronto. Amanhã o Corinthians vai de Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André que voltam e o Alessandro na lateral esquerda vai ser mantido por conta da partida ruim, de fato, que o Igor fez contra a Portuguesa. O Ralf tem a companhia do Guilherme no meio campo com o Douglas no setor de criação. E são 2 linhas de 3 ali, aliás, uma linha de 3, com 3 jogadores antes do Guerreiro. Paulo Guerreiro que se apresenta à seleção peruana apenas na segunda-feira para o jogo contra a Argentina. Então o Corinthians vai ter o centroavante no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí essa linha é a grande surpresa. Como o Danilo está desgastado fisicamente, e os exames dele apontaram realmente que é um jogador que está perigando sofrer uma lesão por conta do desgaste, o Corinthians vai dar uma oportunidade para o Ibson, né? O Tite colocou o Ibson nessa linha de 3. Talvez funcione, viu? Ele funcionava bem no time do Santos, no time do Flamengo, nessa linha de 3 volantes, já que aí ele vai dar um pouco mais de liberdade para o Douglas fazer o setor de criação. O Romarinho, naquela característica habitual, quer fazer a linha pela beirada do campo, chegando e municiando o Paulo Guerreiro. É um Corinthians consistente, um Corinthians que me agrada apesar de tudo. Não acho o Ibson esse jogador todo que a torcida fala. Ele não é um craque, mas também não acho um jogador tão ruim assim. Eu acho que ele ainda pode render se utilizado na posição certa e nos momentos certos. É mais fácil, com 30 minutos, com 15 do segundo tempo, botar o Ibson para fazer uma retenção de bola e soltar o jogo, do que eventualmente colocar algum outro jogador que não tenha tanta qualidade. Mas tem que passar confiança para o atleta. Ele não é um segundo. Ele acho que amanhã ele vai jogar mais na posição dele. Ele joga mais como um meia de criação, mas vai ser um meia que vai ter essa condição de sair do segundo volante, que é o Guilherme, e encostar no Douglas. Vai tomar a bola aqui e soltar ali. Então pode ser que dê certo. Numa linha de 3 volantes, é um Corinthians mais defensivo, vai dar um suporte maior, principalmente por conta do Paulo André, que eu acho que não tem que ser mais titular do Corinthians. É até uma discussão, porque um time que tem a melhor defesa do campeonato, todo mundo pode falar, poxa, mas é porque é Gil e Paulo André. É também. Só que o Romarinho tem que marcar, o Emerson tem que marcar, o Douglas tem que marcar. Um time que só marca, é aquela história que a gente fala. Às vezes o medo de perder tira a vontade de ganhar, e esse era o Corinthians que a gente estava vendo lá atrás. Então, eu acho que é um Corinthians que tem que ser forte defensivamente, mas tem que ter incisão no campo de ataque. O Pato tem que ter mais liberdade, o Guerreiro tem que jogar mais dentro da área, porque sai muito. E o Sr. Emerson Sheik tem que soltar mais a bola também. Isso tudo porque ele adora o Tite. Ele gosta do Tite. Isso porque ele gosta do Tite. Uma cornetada agora. Isso é porque ele gosta do Tite. Isso tudo porque eu comentei o jogo do Corinthians o ano inteiro. E, cara, tem dia que é noite. Tá certo. Mas fala aí o seu placar de amanhã rapidinho aí. 1-0 Corinthians. Vamos devolver a derrota do primeiro turno. O Corinthians perdeu pro time reserva do Atlético naquele jogo no Paulo Machado de Carvalho. Então amanhã o Corinthians vai devolver essa derrota, vence o Galo por 1-0 lá no Estádio de Independência amanhã. E já emenda as suas considerações finais aí, Públio. Tá certo, Kodama. Agradecendo mais uma vez a visita, agradecendo a audiência dos amigos, o Alex, o Leandro também. Amanhã tem jogo na Connect Car, vamos fazer Corinthians e Atlético Mineiro. Se alguém quiser acompanhar o jogo, no www.saopaulofm.com.br ou pode nos acompanhar também pelos 90,7 do FM, a equipe Feras da Bola com o jogo Corinthians e Atlético Mineiro. Terei o maior prazer aí em estar tendo vocês convidados aí na audiência rotativa no rádio aqui de São Paulo. A gente pega em todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê, será um prazer tê-los com a gente. Isso aí, seu público. Então a gente tá aqui nos estertores do programa Quando a Hora da Rede, tá certo? Eu tô aqui embarcando para Belo Horizonte daqui dentro dos instantes para conferir o Coringão amanhã no Independência, levar meu poderoso pé quente lá, e amanhã vai ter gol do Romarinho, que ele vai estar muito feliz, que depois ele vai encontrar o parceiro dele, Ronaldinho Gaúcho, tá certo? E então vai ter gol de Romarinho amanhã e Corinthians também vou nesse placar dele, 1-0. Galera, sábado que vem tem mais. Bruninha Martins aqui, sábado que vem. Falou? Um abraço, tchau! Um abraço.